Meu nome é Dani, sou atual presidente do PAGU e a gente está aqui com um evento da Semana da Mulher comemorando e até explorando muito a temática do porquê e como a gente se torna mulher. A gente está com a convidada Giovana Eliodoro, a ilustre, perfeita, historiadora, inclusive famosa no Instagram e no TikTok, que é assim, uma inspiração de vida. E com a professora Cláudia Tessari, que vai mediar o debate. Futuramente a Martina Giovanetti vai chegar ao decorrer do debate, mas enfim, a gente também está com a palestra aqui presente, que vamos fazer algumas perguntas e vamos explorar muito sobre essa temática mesmo. Enfim, muito obrigada e passo a minha palavra para a Tessari. Bom, vou te chamar aqui para vou apresentar. Boa tarde a todas, a todos. Então, primeiro eu queria agradecer o convite, né, do Coletivo PAGU para poder mediar essa mesa, é uma honra. A gente está aqui, como a Dani disse, a gente está com uma convidada ilustre. Tá funcionando, tá. Giovana, eu esqueci de perguntar, mas eu vou ler o que eu encontrei sobre você, que não são poucas coisas, né, na internet. Ela dispensa apresentação, mas a Giovana Eliodoro é historiadora, comunicadora, afro, transfeminista, speaker do TED e pesquisadora. Isso. Ela é conhecida como Transpreta, atua como produtora de conteúdo nas redes sociais e em 2018 publicou o seu primeiro livro, Raízes, Resistência Histórica. Em 2022, venceu o prêmio Geração Glamour na categoria Influenciadora com Causa. Então, para a EPEN, é muito importante a presença da Giovana aqui. E eu vou chamar, então, para sentar, né, à mesa. Eu vou passar a palavra imediatamente para ela, para conversar com o público aqui presente sobre o que nos torna mulher. Depois, eu vou abrir para o público fazer perguntas, comentários, tá? Então, podem bater palma para a nossa conversa. Muito obrigada pelas boas-vindas. Achei muito bonito, é legal ver as pessoas falando da gente, né? Mas eu agradeço imensamente pelo convite, sobretudo por vocês terem dedicado um tempo para poder virem aqui, né? Não sei se vocês estão estudando, então separaram aí um intervalo dia a dia para a gente poder conversar. Acho importantíssimo estar em espaços públicos, né? Sobretudo espaços educacionais, para poder refletir um pouco sobre mulheridade, sobre perspectivas interseccionais, de gênero, raça e classe. Eu sou historiadora por formação, mas hoje especificamente eu não trabalho mais dentro do campo acadêmico, eu trabalho mais como comunicadora e apresentadora em alguns canais, trabalhando na Dia TV em específico, um programa no canal Futura também. E eu, de alguma forma, tento democratizar e tornar mais didático, né, esses saberes que a gente aprende dentro do campo acadêmico e ficam um tanto quanto distantes da nossa realidade. E eu confesso que eu só me dei conta disso durante o meu processo de formação em específico, e aí trazendo algo pessoal da minha vida, porque eu acho que também é muito interessante quando a gente consegue se identificar com a história do outro. E como historiador, inevitável não falar da minha história, mas eu me formei num momento bem específico da história do Brasil, que eu estava me graduando em História, e dentro da universidade e no mundo, né, no Brasil em específico, a gente estava passando por um momento de conjuntura política, que era o impeachment da Dilma Rousseff, e a posse do Temer, e era a época que a gente estava fora Temer, né? Muito legal. Isso é engraçado, né? Porque quando eu olho para trás, assim, parece ser muito distante e muito próximo ao mesmo tempo, mas também é distante. E aí eu lembro que eu estava ali participando de DA, diretório acadêmico, movimentos ativistas. Na época cheguei a me filiar a partidos políticos. Era uma estudante universitária super empolgada, super, né, envolvida politicamente, enfim, militante chata, se é que vocês me entendem. E aí eu lembro que eu cheguei em casa num desses dias extremamente triste com toda a conjuntura do país e etc. E a minha mãe, que é uma mulher preta, que estudou até a 4ª série, uma mulher semi-analfabeta, né, trabalhou ali enquanto empregada doméstica, cuidadora do lar, ela me perguntou: nossa, mas por que você está triste? Eu falei: por causa do Brasil, disso, de não sei quem.
E aí a minha mãe, ela me questionou assim, mas nossa, você está triste por isso, por causa disso, do Tender, não sei o que. Ela me perguntou, mas quem é Tender? E isso me fez identificar um abismo muito grande de que eu estava na universidade produzindo saber, produzindo conhecimento, enquanto dentro da minha casa tinha uma mulher com quem eu convivia diariamente, chegava em casa e não tinha conhecimento nenhum sobre o que estava acontecendo no contexto político, na dinâmica do Brasil e do mundo, e que logo eu também era a primeira pessoa da minha família ingressada na universidade. Então, literalmente eu fui a primeira pessoa a me formar e me graduar. Então isso também cria uma diferenciação e um recorte muito grande assim, na minha trajetória. Então, automaticamente eu falei, nossa, mas está fazendo sentido eu estar me formando em história se eu não estou conseguindo compartilhar os meus conhecimentos com as pessoas que estão dentro da minha casa, dentro da minha bolha, dentro da minha quebrada e etc. E aí logo de cara eu vi que não estava fazendo sentido. Então eu retomei os meus estudos e dali dentro comecei a pensar como tornar mais didático, como redemocratizar de alguma forma saberes. E aí dessa forma, eu lembro que na época eu comecei a criar conteúdo para a internet e isso meio que se transformou ali num caminho e num meio sem saída, mas muito diferente da lógica que a gente tem hoje de ser influenciador digital, né? Eu acho que era realmente uma forma de falar e compartilhar conhecimento, mas não pensando que, vou monetizar, vou fazer dinheiro, vou ser famosa, era uma coisa bem diferente, muito pelo contrário. E aí, quando eu fui convidada para estar aqui, eu automaticamente lembro disso, porque quando a gente vai dialogar e repensar sobre o que é ser uma mulher, eu automaticamente lembro da minha mãe, que de fato foi a mulher que me trouxe ao mundo, porque quando eu não consigo me identificar com ela, ou melhor, ela não consegue se identificar comigo, eu identifico logo de cara de que a gente tem uma diversidade, uma série de diferenças dentro do campo de mulheridade, né? E aí, automaticamente, eu me deparo, na época da universidade, com um texto, e eu vou aqui acompanhando um pouquinho do roteiro que eu fiz, para não me perder na fala também no tempo, que era um texto bastante marcante de 1851, que era de uma ex-escravizada dos Estados Unidos e que ela questionava das marcas da escravidão que ela tinha, e a Sojourn, eu não sei se eu pronuncio direito, mas ela nesse texto falava, eu tenho as marcas da escravidão, eu tenho as vivências e as dores, e ela perguntava para outras mulheres, mas eu não sou uma mulher? E aí ela questionava, eu não sou uma mulher? E aí, quando eu me deparei com isso especificamente, já automaticamente eu lembrei também da minha mãe e lembrei também de mim dentro dessa paridade de ser e se reconhecer e me identificar enquanto uma mulher em um outro lugar, não enquanto uma mulher cisgênero, mas enquanto uma pessoa trans. Então ali automaticamente eu falei, nossa, me identifico, porque muitas das vezes eu não sou lida enquanto uma mulher por não ter um marcador biológico. Então, automaticamente muitas pessoas acreditam que eu não seja uma mulher suficientemente. Então, logo de cara, quando eu peguei esse texto, eu falei, nossa, eu preciso de entender a partir de onde surge a mulheridade. E daí eu me deparo com uma outra mulher, que é fundamental nesse processo de construção de mulheridade, que para mim ela foi marcante não só pela construção do saber dela, mas também historicamente pelas disciplinas que eu tinha de aula, que era a Angela Davis, porque a Angela Davis participou dos Panteras Negras e na época eu fiz um artigo em específico para debater sobre o que era o grupo dos Panteras Negras. E ele especificamente faz um recorte sobre o feminismo em específico, entender as mulheridades dentro não só do campo de gênero, mas também do campo de raça, classe e sexualidade, né, identidades e vários outros recortes. Enquanto ela fez esse recorte, eu comecei a entender que a mulheridade, a categoria de mulher, ela é dada de acordo com cada diferencial e recorte demarcado. E aí, por que ela faz isso? Porque ela faz uma análise de um contexto histórico de quais foram as categorias colocadas para a mulher. E as categorias colocadas para mulheres eram de mulheres brancas, né? Mulheres cisgêneras e brancas. Por quê? As mulheres negras, historicamente, nunca foram consideradas mulheres. Né? As pessoas negras, de uma forma geral, nunca foram consideradas pessoas. As pessoas pretas, historicamente, são consideradas mercadorias. Mercadorias, eu acho que para quem é do campo aqui da economia e etc., das exatas pode explicar, mas a gente está falando de comércio mesmo, de produto, de troca, de compra e de venda. Então, a gente está falando automaticamente de escravidão, né?
Foram pessoas que hoje a gente tem um campo dentro da historiografia que a gente não chama mais de escravos, mas a gente considera como sujeitos escravizados. Foram pessoas que foram escravizadas, não que foram escravas. E aí, dentro dessa categoria de sujeitos escravizados, essas mulheres não foram consideradas mulheres porque elas eram consideradas cuidadoras, elas foram consideradas objetos. E, automaticamente, a gente faz aí um avanço do século XIX para o século XX para poder falar especificamente sobre uma outra onda de feminismo, que é quando a gente tem um momento fatídico que demarca, inclusive, o 8 de março, que é considerado o Dia Internacional da Mulher, porque o 8 de março, em específico, tem um marco historiográfico aí, que foi a luta e a rebeldia, a revolução de mulheres que, de alguma forma, contraporam o sistema ali pelos direitos trabalhistas, pelo direito ao voto, pelos direitos civis, pelos direitos básicos. Mas ainda assim, ali, se a gente faz eu não gosto de linha do tempo, porque eu acho que a vida não é uma linha do tempo. Eu gosto do conceito de roda do tempo, né? Mas nessa roda do tempo, se a gente lembrar, a escravidão não estava muito distante. Então, essas mulheres que estavam ali na rua lutando pelos direitos dela de emancipação, de cidadania, eram mulheres que estavam lutando enquanto existiam outras mulheres subservientes dentro das suas casas para que elas pudessem estar na rua lutando. Então, se elas queimavam sutiãs para poder lutar pelos seus direitos, existiam mulheres que estavam na casa dela cuidando das crianças delas. E essas mulheres, majoritariamente, eram mulheres negras. E muitas dessas, por sinais, eram mães de leite, né? Que também amamentavam essas crianças e cuidavam dessas crianças para que essas mulheres pudessem estar lutando pelos direitos. E aí, quando eu falo isso, automaticamente, na cabeça de muitas pessoas pode parecer, mas aí a luta delas não eram válidas, a luta das mulheres negras eram mais válidas. E aí eu lembro de um vídeo, até de um meme da internet, de uma pessoa que eu gosto bastante, que dentro do campo intelectual, que fala sobre essas pirâmides das opressões, né? Que, mas quem sofre mais? A mulher negra, a mulher branca, a mulher trans, a mulher cis, a mulher nordestina, a mulher com deficiência, a mulher... Acho que o debate não é esse, né? Mas é a gente pensar sobre como que todas estão conectadas pela dor. E aí, automaticamente, eu descubro uma outra intelectual negra que ela contrapõe esse discurso da hierarquia, das dores, das opressões e que conecta todas as mulheres num conceito que debate um pouco sobre sororidade. E ela começa a repensar como a sororidade não contemplou todas as mulheres quando foi criada. E aí a Vilma Piedade, que é o nome dela, ela cunha academicamente um termo chamado dororidade. Dororidade da palavra dor, porque dor é um marcador social que, independente das mulheridades ou do que te atravessa diversas mulheres, porque diversas mulheres foram atravessadas pelas dores, algumas mais, algumas menos, mas é através das dores e desse conceito que elas se identificam. E aí ela começa a contrapor isso, e especificamente para lembrar que ela é uma intelectual brasileira, então a gente está falando de uma perspectiva da América Latina, uma perspectiva que diz mais sobre nós, sobretudo nós que fomos escravizadas, né, que passamos por esse processo todo de violência. E aí eu junto ela com Angela Davis, que já traçava isso tudo, e começo a identificar como as nossas histórias elas se cruzam. E como essas histórias se cruzam a partir do momento em que a gente está tentando se identificar enquanto mulher, mesmo que exista uma sociedade que ainda não nos reconheça enquanto mulher. E esses impactos todos delas me fazem chegar também a outras mulheres, entre elas a Lélia Gonzalez, que é uma outra intelectual extremamente importante também, e que começa a humanizar a mulher em outros lugares, incluindo o campo da educação e o campo da afetividade, com uma outra perspectiva que é de Bell Hooks. Bell Hooks, que é também uma intelectual negra que fala sobre amor. E por que ela fala sobre amor? Né? Porque, enquanto mulheres negras, essas mulheres que não foram humanizadas, elas sempre foram vistas enquanto mercadorias, enquanto mais fortes, enquanto fisicamente mais rígidas, mais resistentes, mulheres que cuidavam não só
das filhas delas, mas das filhas de outras mulheres, que cuidavam dessas outras mulheres, e por isso elas eram mais fortes, e por isso eram as mesmas mulheres que até hoje, né, e voltando para o dia de hoje, tem toda uma violência obstétrica, especificamente em relação a mulheres negras, dentro dos hospitais públicos, sobretudo, que quando elas vão fazer o parto ou vão ser induzidas a isso, elas normalmente recebem menos dosagens de medicamentos e de também anestesias, lembrei a palavra, porque acreditam que são mulheres mais resistentes. E por incrível que pareça, isso existe até hoje, isso existia desde lá, né? E como isso se perpetua com o tempo, e a Bermudes começa a pensar, poxa, mas o que faz criar-se ou conectar o conceito de humanidade? O que faz com que essas mulheres sejam reconhecidas enquanto humanas? Ou, abre aspas, a gente possa usar esse discurso de somos todos humanos, somos todas humanas. E aí ela usa a perspectiva do amor, né? Porque a essas mulheres foi negado também o amor, né? Foi negada a possibilidade de ser vista enquanto desejada, de ser vista enquanto um corpo que está para além do carnal, do fetiche, do interesse, né? Meramente sexual. E é aí que eu acho que tem uma virada extremamente significativa na minha vida, que eu começo a enxergar que eu não sou só resistência, né? Eu não sou uma pessoa que está aqui para falar só de dor, só de tristeza, só de vulnerabilidade, só de escravidão, mas para falar de amor também, mas para falar de sentimento também, para falar de tudo aquilo que nos contempla e nos faz reconhecer enquanto humano, que eu acho que é um pouquinho dos nossos divertidamente na nossa cabeça, né? Que acho que todo mundo tem, que ali as nossas emoções vão entendendo como que elas vão se articulando. E aí, a partir disso, eu me junto com outras, dentro da minha jornada na universidade, com outras mulheres transexuais e travestis que estavam construindo saberes para entender como a gente poderia se unificar. E na época, eu sou de Minas Gerais, né, de Belo Horizonte, então eu estudava em Minas Gerais, Belo Horizonte. Conheci uma amiga que estudava especificamente em outro lugar, né, em outra região do Nordeste, que é a Maria Clara Araújo, e que construiu uma perspectiva de transfeminismo, que era pensar a interseccionalidade dentro dos feminismos. E aí ela pensava a interseccionalidade considerando que a vivência de mulheres trans, de fato, nunca vai ser igual de uma mulher cisgênera. E eu acho que isso não é uma questão para ser debatida. Eu acho que a gente não está querendo brigar por lugares ou ocupar lugares que não são nossos. Até porque não temos propriedade, não temos vivência para poder falar sobre o que é gerar uma criança, na maioria das vezes, né? A gente não sabe o que é a violência obstétrica, a gente não sabe o que é passar por esses processos biológicos que atravessam o corpo, o que é uma menopausa, o que é um processo de sangramento, o que é um processo íntimo que mulheres, que nasceram mulheres e se identificam enquanto mulheres, vivenciaram. E a gente não quer apagar isso, muito pelo contrário, a gente quer construir a partir disso processos de acolhimento e de emancipação de outras narrativas que não descredibilizem as narrativas já existentes. E aí a gente se junta, eu, Maria Clara Araújo, e a gente sentia falta de uma coisinha. E aí a gente tinha uma amiga que ela estava formando em gerontologia. Gerontologia. Eu nem sabia que era esse curso, mas são pessoas que estudam envelhecimento, né? Estudam especificamente isso. E essa amiga, coincidentemente, era a Erika Hilton, que hoje é a deputada Erika Hilton, e que a gente estava ali na faculdade, em outro momento da fase, a gente falou assim, não, a gente precisa de construir algo junto, né? E aí se junta eu, Erika Hilton, Maria Clara Araújo, dentro cada uma da sua universidade, do seu estado, a Erika em São Paulo, a Erika estudava na UFSCar, e aí a gente fala, poxa, acho que a gente deveria construir um artigo e se juntar para isso. E aí a gente constrói uma perspectiva de interseccionalidade também dentro do campo do transfeminismo. E aí a gente entende também que é importante discutir sobre raça, porque a vivência específica que nós tínhamos enquanto mulheres trans pretas era bem diferente da vivência específica de mulheres trans brancas. Então, a gente começa a entender que tem várias outras setorizações e várias diferenciações dentro da nossa própria classe de mulheridade. E ali é engraçado porque a gente não tinha muita noção do que a gente estava fazendo. Eu falo isso também engraçado porque a gente não entendia, por exemplo, que a Maria Clara Araújo hoje iria, por exemplo, para Harvard para poder estudar lá,
para poder desenvolver os estudos dela. A Érica ia se tornar deputada, primeiro vereadora na época, depois deputada, que eu ia me tornar comunicadora, apresentadora, etc. Então, os nossos destinos se cruzaram dali e a gente percebeu que a gente precisava de criar campos de conhecimento, porque não bastava só a vivência, mas era necessário produzir conhecimento para que isso, de fato, fosse uma prova empírica, escrita, de que a gente estava construindo algo. E aí, por que eu falei disso? Porque eu sinto que hoje, dentro da universidade e da academia, a gente tem um papel fundamental de construir conhecimento, mas também repensar quais são as didáticas e as redemocratizações de acesso ao conhecimento que a gente precisa de criar. O que a gente está construindo dentro desse campo que vai para além da nossa vivência, mas para a vivência do outro. É claro que também dentro da universidade tem as suas individualidades, que a gente tem aí uma coisa que existe há muito tempo, que é o ego acadêmico, as disputas, os processos seletivos, que fazem com que a gente vivencie um pouco do que é o mercado de trabalho lá fora, de que no fim vários vão ter que lutar por uma única vaga. Então a gente precisa de encontrar os nossos diferenciais. Mas eu confesso que talvez foi a partir do coletivo, desse coletivo, que eu tivesse encontrado os meus diferenciais e as minhas narrativas dentro do campo do saber, sabe? E é por isso que eu acredito muito que é importante que a gente se auto-organize dentro dos espaços universitários para poder construir conhecimentos para além das tarefas obrigatórias que a gente tem. E eu sei que é muito chato, tá, gente? Porque a gente não dá conta nem de resolver as demandas das disciplinas que a gente tem, que é fazer prova, fazer trabalho e responder chamada, enfim, né? Eu agradeço tanto por eu não ter que lidar com isso, deu até um gatilho de lembrar. Mas é importante porque eu sinto que foram essas tarefas interdisciplinares, para além da sala de aula, que criou o meu diferencial hoje no mercado e criou o meu reflexo do que eu queria construir dentro do campo do saber, do gênero específico, que é uma área de trabalho que eu tenho hoje, também dentro da internet, dentro de outros campos, não só da universidade. Então, de uma forma geral, eu sinto que a mensagem talvez que eu queria deixar, assim, já concluindo a fala, é do quão importante é a gente repensar hoje quais são os campos que a gente tem para poder defender o nosso conhecimento e quais são os campos teóricos e referenciais teóricos que a gente pode se apoiar em tempos de inteligência artificial, sabe? Eu estava conversando antes de começar aqui como seria a minha vida acadêmica se eu tivesse um chat GPT da vida para poder fazer os artigos que eu tinha que fazer, né? E eu me formei em história, então assim, eu tinha que ler muito, sabe? Tipo assim, literalmente, às vezes uma aula era sobre um livro, e se você chegasse na aula e não tivesse lido o livro, você não ia entender nada. Tipo assim, você ia borear ali, entendeu? E aí, hoje eu acho que existem meios aí que, de alguma forma, tornaram um acesso aos livros, existem os resumos, existem diversas coisas que fazem com que a gente consiga acessar o conhecimento mais facilmente. E eu fico pensando, se já está fácil agora, o que tem para além, né? O que a gente pode fazer para além, né? O que a gente pode usar, não das inteligências artificiais, mas das inteligências interpessoais, das inteligências que a gente leva com a gente. Então, acho que essa é a reflexão que eu deixo, assim, porque ao mesmo tempo que eu falo que de lembrar da minha vivência acadêmica eu não sinto tanta saudade, ao mesmo tempo eu sinto muita saudade também, porque eu lembro que dentro da universidade, literalmente como o próprio nome já diz, eu estava descobrindo um universo, sabe? E eu acho que aqui dentro a gente tem a oportunidade de descobrir universos aos quais a gente quer criar e universos aos quais a gente quer transformar. E, enfim, né, concluindo a minha fala, que era para mim falar especificamente sobre mulheridade, sobre como a gente enxerga hoje as mulheres e o que é ser mulher, eu acho que o que é ser mulher é justamente criar universos, né? Sejam universos esses biológicos, não biológicos, universos materializados em seres, né, que é procriar, que é gerar, que é reproduzir, que é trocar, que é amar, que é sentir, que é se identificar. Então, eu encerro minha fala falando que, de fato, o que a gente tem de oportunidade, o que vocês têm de oportunidades, é criar universos, sabe? Universos aos quais vocês consigam viver, enxergar e, de alguma forma,
cocriar a partir daí. E eu poderia ficar horas aqui falando de contextos históricos, né, do feminismo, das ondas feministas, de todos esses processos que a gente teve, mas eu acho que de alguma forma, quando eu olho para vocês, pode ser uma impressão minha, eu sinto que vocês já sabem disso, né? Tipo, eu sinto que vocês, de alguma forma, já se contextualizaram um pouco de onde vem o feminismo, o que é o movimento, como que vem essa segunda onda, como vem as novas narrativas do feminismo. Então, eu sinto que é melhor eu abrir para a conversa, para a gente trocar e trazer perguntas específicas que vocês querem compartilhar, do que eu ficar aqui falando mais do mesmo. Então, é isso. Bom, muito bom, né, gente? A oportunidade da gente ouvir a Giovana. Eu fui fazendo algumas anotações, né, como professora que sou, mas eu vou, porque eles citaram algumas questões, né, e comentários também, né? Claro. Em geral. E que mas ter você para falar comigo. Mas eu vou primeiro perguntar assim, se alguém gostaria de falar, ou se eu posso começar esquentando e depois pode ser? Mas vocês ouviram, né? A Giovana gostaria de ouvir vocês também, acho legal, né? Porque também ela conhece mais esse universo, né? Já que ela, né, tocou nesse assunto importante do que é ser mulher e que é, né, construir esse universo também. Então também para ela conhecer o que é esse universo daqui, né? Da EPEN, desses estudantes, dessas estudantes que estão aqui. A Giovana, me suscitaram sua fala excelente, né? E me suscitou primeiro porque eu aprendi muito e não é só retórica, só aquela coisa de falar, você já. Mas é verdade, sim, é verdade mesmo. Meus estudantes sabem porque ela tem ensinado, né? Nós criamos um grupo aí mas eu aprendo, não é retórica, eu aprendo com eles, principalmente com o pessoal, né? Com o pessoal, né, meus estudantes trans, LGBTQIA+, eu sempre falo assim no genérico e não é porque eu realmente preciso aprender mais para como eu consigo falar com todo mundo. Uma coisa que eu fiquei pensando, que você disse, né, que tem a ver, claro, com o próprio tema dessa mesa, que é o que nos torna mulher, né? Ao mesmo tempo, para você falar sobre isso, eu não vou fazer um retrospecto histórico, né? Mas você acabou fazendo. Sim. Né? Então, de alguma forma. E daí, uma primeira questão é: o que nos torna mulher em diferentes tempos na história é diferente. Não é a mesma coisa. Então, eu queria que você falasse sobre isso, né? Porque, assim, me parece que nos torna mulher hoje, no século XXI, né? Com todas as questões que nós temos, mas o que não é a mesma coisa quando a gente pensa, né, o que tornava uma pessoa mulher no final do século XIX. Né? Então, eu queria que você falasse sobre tem então essa temporalidade do que nos torna mulher e o espaço. Tem diferença do que nos torna mulher no Brasil, do que nos torna mulher na Nigéria? Né? Também gostaria que você... O que você pensa sobre isso? Né? Essa questão. Uma outra questão que eu fiquei pensando também, e eu achei muito interessante isso, que eu não conhecia, e se você pudesse falar um pouco mais, é de contrapor isso, assim, entre a sororidade e a dororidade. Eu realmente não conhecia, né? Sororidade já é mais conhecido, né? Mas, enfim, né? Fala um pouco mais da dororidade. E pelo pouco que você falou, eu fiquei convencida de que isso é algo que une mais, talvez, do que a sororidade, né? De que une todos os aspectos, vamos dizer assim, de ser mulher. Né? Eu também achei isso assim, queria que você falasse um pouco mais. E depois tem algumas curiosidades assim, que eu queria compartilhar com você, mas vou primeiro ouvir você sobre isso, ver se outros gostariam de falar e depois também, se der tempo, de compartilhar com você, especificamente agora como mulher cis, o que é ser mulher cis na área das ciências econômicas. Tá? Mas depois, para o outro, se der tempo, eu falo para você. Eu acho que você
respondeu automaticamente, né? E eu achei super bem articulada a sua fala quando você diz o que é mulher. Que o que é ser mulher depende muito do contexto histórico e do lugar em que estamos inseridas, né? Então, acho que o que é ser mulher depende muito de uma conjuntura, né, de uma série de fatores para pré-determinar como construir o gênero ali dentro. E aí tem uma intelectual que eu lembrei da sua fala, que eu gosto muito, que ela tem uma trilogia de livros que se chama Desfazendo o Gênero, que é a Berenice Bento. E a Berenice Bento, para ela conseguir construir o que é a mulher, ela precisa de desfazer o conceito de gênero. Por quê? O conceito de gênero, só uma pergunta, todos vocês são de exatas, de economia, são de áreas diferentes? São de áreas diferentes. O campus é ciências sociais aplicadas, no geral. O mais assim que é relacionado com exatas é atuariais. Mas todos aqui estão dentro de um campo que se chama ciências sociais aplicadas. Adorei. Então aqui são todos cientistas sociais, tá? Alguns podem até achar que não são, mas todos são cientistas sociais. Interessante, gente. Aprendendo coisas novas. Mas, eu lembrei de um meme. Por que eu falei isso? Porque, historicamente, a gente entende como que a lógica do capitalismo mudou predominantemente vários conceitos que já eram cocriados ao longo do tempo. Eu acho que não só o capitalismo como um todo, mas a lógica que a gente tem do mercado por si só, a lógica que a gente tem das trocas de relações que a gente estabelece um com o outro, da sociedade como um todo, talvez. E por que eu falo isso? Porque, por muito tempo, muitas sociedades, especificamente dentro da diáspora africana, entendiam que, aí eu estou falando de o que a gente pode entender com as primeiras civilizações, que o gênero ele não era pré-concebido ali por marcadores biológicos, mas que ele era pré-concebido através das diferenciações de funções que se existiam dentro de civilizações, o que a gente chama, abre aspas, de tribos. Então, assim, cada tribo pré-determinava que você é mulher ou homem, não sei, mas eu sei que você nasceu com uma característica que não se tinha um conceito do que era mulher, não tinha um conceito de gênero, né? Seria anacrônico dizer que tinha um conceito de gênero ali, mas eu acredito que você vai fazer isso, porque você tem mais aptidão para isso. Só que essas aptidões, elas começaram a ser correlacionadas pela predisposição física, e automaticamente acreditavam-se que as mulheres, né, que nasciam biologicamente mulheres, tinham menos predisposições físicas para estabelecer determinadas funções dentro desses núcleos civilizatórios ali iniciais. Então, acreditava-se que dentro daquela tribo, aquela mulher, aquela pessoa que também no Ocidente não tinha o conceito do que era mulher e do que era homem, ela não conseguiria carregar um balde de água até a sua comunidade porque ela não teria força. Mas aquela pessoa, que eu não sei se era um homem, mas que nasceu biologicamente quanto homem, tinha mais força. E aí é engraçado, porque quando a gente analisa também as comunidades originárias hoje, existem alguns pontos em comum nesse sentido. Mas, por que eu pré-determinei isso, esse recorte atemporal aí desses inícios, dessas civilizações aí? Porque eu acredito que ali a gente já estava estabelecendo o gênero sem saber que estava pré-determinando o gênero, como se assim, você é desse gênero, faz isso, você é desse gênero, faz aquilo. Então, pré-determinadamente, não cientificamente, mas posteriormente, cientificamente, entendeu-se que as mulheres eram mais frágeis, os homens eram mais fortes, e aos homens cabia um trabalho externo e às mulheres o trabalho interno. Então, tudo que é da vida de ordem pública é do homem e tudo que é da vida privada é da mulher. E aí, parece um pouco distante isso, mas é um tanto quanto próximo, eu acho, especificamente na história do Brasil. Se a gente pegar a década de 30, 40, quando a gente tinha a lei de... não sei se fugiu o nome agora, mas que era de honra, né? De honra, que é, por exemplo, você desonrou o seu homem na rua.
Então você poderia ser presa por ter desonrado o seu homem. Pense hoje, o que seria desonrar o seu homem na rua? Sair com uma roupa curta? Sair sem o meu homem? Por que eu estou trazendo isso? Porque a gente percebe que também o conceito de gênero está implicitamente ligado a poder, e que quem detém o poder é o homem e quem detém o poder é quem detém a posse. Lógico que quem é proprietário é o homem e quem é o produto é a mulher. Então eu detenho a propriedade sobre a minha mulher, eu detenho a propriedade sobre ela. Então automaticamente a gente tem aí um outro conceito de gênero que vai se pré-estabelecendo ao longo do tempo. E aí a gente chega também num outro movimento na década de 80, 70, que são os movimentos de contracultura. Que os movimentos de contracultura é o que a gente entende que a pauta do identitarismo começa a surgir com mais efervescência. Sobretudo, em específico, surgem movimentos como os movimentos dos hippies, os movimentos de contracultura da segunda onda do feminismo. Aí surge especificamente o movimento LGBTQIA+, com a revolta de Stonewall em 1969. Aí surge uma série de movimentos e identificações em que a gente passa a conceber pensamentos mais críticos a essa lógica de propriedade. E aí a gente começa a discutir não só direitos civis, que era direito a voto, direito a igualdade salarial, mas direito à liberdade mesmo da mulher. Ou seja, a mulher ela tem a liberdade para poder falar sobre sexo, a mulher tem a liberdade para poder falar sobre cultura, a mulher tem a liberdade para poder se vestir como ela quiser, a mulher tem liberdade para isso. Liberdade entre aspas, porque vocês não... Mas naquela época, a liberdade era isso, assim, ainda que tivesse várias vertentes que fizessem com que não for, olhando hoje, a gente não acha tão liberto, mas assim, para quem vivia antes, aquilo era muita liberdade. Então, assim, e para além disso, os movimentos identitários começam, então, a reivindicar outras identidades. E essas outras identidades, aí a gente tem o movimento LGBTQIA+, com mulheres trans, que sempre existiram, desde o advento, historicamente, a gente tem registros, desde a Inquisição de Chica Manicondo, que é considerada a primeira pessoa trans da história do Brasil, que era uma sujeita escravizada, que veio do Congo, em específico, para o Brasil, e que lá ela era uma divindade, né? Ela era considerada uma rainha, e que lá não se tinha gênero concebido como no Brasil, e os europeus colocaram ela na Inquisição de Salvador, essa história acho que é de 1580, se não me engano, bem no início aí do que a gente tem de marcador, e aí ela foi para a Inquisição, foi queimada pela igreja por sodomia, que era o que eles consideravam que fugia dessa norma. Eu voltei lá, mas agora voltando para a década de 70, por quê? Porque essas pessoas sempre existiram, mas essas pessoas sempre foram vistas à parte, não como gênero feminino. A partir, então, dali, eu acredito que da década de 80, posso estar assinando a crônica, começa a perceber que essas pessoas também integram a identidade feminina e fazem parte da mulheridade e fazem parte desse movimento, dessa força, dessa onda feminista que está se reconstruindo e que passa a emancipar também as mulheres negras, as mulheres trans, as mulheres originárias, as mulheres com deficiência. E aí a gente chega, por exemplo, num outro momento que é extremamente importante para mim, que aí a gente passa a reconhecer a mulher de uma outra forma também, que é hoje, assim, não sei, né, a modernidade aí da década de 90 para cá, que a gente passa por um movimento que eu não sei a melhor forma de nomear, mas que é a liberdade sexual, né? Eu acho que talvez a gente vê as pessoas falando mais sobre sexo. E sexo, eu não falo só da prática sexual por si só, mas eu também falo da prática sexual, que é a descoberta da libido da mulher, que a mulher não está só predisposta a satisfazer o homem. Não, a descoberta abre aspas, esses debates sempre existiram, mas que começa a ser de fato algo, né? Tipo, quando a mulher começa a rejeitar a ideia de que ela não vai só, como aquela cena de Gabriela, deite que eu vou lhe usar. Tipo assim, não, você não vai me usar, se eu não quero, você não vai me usar. E aí começam a surgir uma lógica que subverte também a categoria de mulher, a liberdade sexual, e que considera também que a mulher tem prazer, né? Tipo, e aí a mulher ela não está só para
ceder ao prazer do outro, mas também para redescobrir o seu prazer. E aí, eu acho que, juntando isso tudo e chegando hoje, a gente tem eu diria que uma percepção tanto quanto conservadora de que parece que a gente não viveu nada disso e que a gente abdicou, apagou tudo isso e que a gente está querendo voltar para muito antes, assim, não sei, né? Parece que hoje, quando a gente debate sobre direito à saúde pública da mulher, especificamente falando da mulher cisgênero, e aí você vê pessoas debatendo se a mulher ela não pode abortar fruto de um abuso sexual, do que for, e aí as pessoas defenderem que isso não pode acontecer, e etc., sendo que isso é uma escolha individual dela, a gente começa a pensar, nossa, mas onde a gente parou? Onde a gente foi? E aí, onde está essa liberdade que a gente construiu ao longo das últimas décadas, né? Então, acho que são reflexões que eu sinto que parecem que estavam distantes, mas que hoje vão se reaproximando, assim, né? E que automaticamente eu lembrei aqui também, né? Mas que eu acho que está muito além sobre ser a favor ou não do aborto. Eu estou falando de liberdade, de escolha mesmo, de indivíduo, sobre o seu corpo. E eu não sou uma mulher que gera, então não estou aqui para poder opinar se você deve fazer isso ou não. Mas que a pessoa que gera tenha a opção dela escolher o que ela quer fazer ou não, né? Eu acho que isso foi retirado, foi abdicado de alguma forma. Bom, a nossa também convidada, Martina, né, chegou agora. Martina, a gente estava aqui, já ouvimos a Giovana, e a gente gostaria, uma pena que você, né, não pôde participar, ouvir a fala dela, mas eu gostaria de passar a palavra para você, né, para você, então, falar também para a gente sobre o que nos torna mulher hoje, tá? E depois, então, a gente retoma a conversa com o público. Pode ser? E assim, só porque, como a gente já estava numa toada, então, vou passar a palavra para você, claro, é um prazer tê-la aqui, mas a princípio a gente havia pensado, né, cerca de meia hora para a Giovana e meia hora para você, mas daí eu pediria então para você falar menos, só para a gente não perder a toada que a gente já estava, tá bom? Sem problema. Oi, gente, tudo bem? Eu peço desculpas pelo meu atraso. Eu tive um imprevisto e esse imprevisto foi Tarcísio Freitas como governador de São Paulo. O trânsito nessa cidade não funciona mais, na cidade não, eu demorei 2 horas para chegar aqui. Eu peço desculpas mesmo, assim, tanto para os meus colegas de mesa quanto para vocês, tá? Gente, para quem não me conhece, meu nome é Martina, eu sou estudante de Relações Internacionais aqui da Unifesp. Eu estou no meu último semestre, se Deus quiser. Estou no 10º semestre de Relações Internacionais. E há 5 anos, desde que eu entrei no curso, eu comecei a gravar conteúdo sobre relações internacionais para as redes sociais com o objetivo de democratizar os conhecimentos sobre relações internacionais e comunicar com não só a geração Z, mas acho que principalmente para pessoas mais novas que especificamente não tiveram acesso formal à educação, o que está acontecendo no mundo e como o que está acontecendo no mundo impacta nas nossas vidas, né? E desde que eu comecei esse trabalho, obviamente, ao longo da faculdade também, da minha trajetória acadêmica, ele foi se desenvolvendo cada vez mais e foi, enfim, hoje em dia, o meu trabalho ele está muito voltado para essa questão da democratização mesmo da educação e como, para que as pessoas entendam que mais do que a gente entender o que está acontecendo no mundo por saber, por curiosidade, por qualquer coisa do tipo, que eu acho que relações internacionais, quem é que é de rir? Então, vocês sabem, foi tratada e é tratada até hoje como senso comum e como uma curiosidade por muito tempo, né? E hoje em dia a gente tem que entender que também é uma questão de compreender a nossa história e compreender como políticas públicas, por exemplo, que foram utilizadas no outro lado do mundo podem servir para a gente aqui.
como conflitos que aconteceram antes podem servir de reflexão e de inspiração ou de completa não inspiração para a gente hoje. E eu acho, e aí, nesse contexto, né, o ser mulher ele aparece de várias formas, né? Ele aparece na história, ele aparece nas relações internacionais, ele aparece no estudo, ele aparece na teoria do feminismo, das RI, mas ele também aparece, pelo menos na minha vida, como ser criadora de conteúdo, sendo uma mulher num campo que é majoritariamente masculino, né? E resguardados os meus privilégios ainda de ser uma mulher cis e uma mulher branca, eu ainda tenho certas barreiras, certas dificuldades em estar presente, principalmente num meio de democratizar e de tornar acessível para pessoas que não necessariamente teriam por meio, né, da educação formal, um conhecimento que é dominado por homens velhos, brancos, cis, héteros, há tipo 200 anos. Então, desde que esse conhecimento ele começou a ser estudado como forma acadêmica. Então, assim, hoje eu tenho duas parceiras, que acho que a galera que conhece, que é a Fernanda Compom e a Miwa. Elas também são duas mulheres que também falam sobre relações internacionais. A gente esteve aqui ano passado na semana de RI do CARI para falar exatamente sobre como produzir conteúdo para a internet sobre relações internacionais. E é muito significativo nesse momento que as pessoas principais sobre esses assuntos na internet sejam 3 mulheres. Então, a gente, apesar de enfrentar muitas dificuldades, a gente conseguiu alcançar esse espaço. E é um prazer estar aqui para falar sobre isso com essas mulheres maravilhosas. E muito obrigada por me receberem, mesmo que extremamente tarde. É isso, obrigada, gente. Obrigada, Martina, a gente entende. Os meus estudantes sabem que eu sou faladeira. Eu já tenho, agora já fiquei com vontade de fazer uma pergunta para as duas, mas eu vou primeiro passar para o público, tá bom? E depois eu vou ver se alguém quer falar. Quem que se anima a começar a fazer perguntas? Eu sugiro, então, como está sendo gravado aqui, que venha à frente, fale o nome, o curso e daí faça a sua pergunta, para que a gente possa sair na gravação, tá bom? Então, Dani. Oi, meus amores, tudo bem? Eu já apareci no vídeo no início, mas meu nome é Daniela, eu curso Economia, eu tenho 18 anos, enfim. Eu gostaria de fazer uma pergunta para as duas, tanto para a Giovana quanto para a Martina. Atualmente eu me descobri recentemente bissexual e uma coisa que eu percebo muito é que dentro do movimento das mulheres em si, a gente tem até uma pauta em que a gente não chama totalmente de feminismo mesmo, porque o feminismo foi construído por mulheres brancas, normalmente héteros e cis. Então, dentro do movimento das mulheres, eu pessoalmente não vejo tanta representatividade lésbica, tanto, inclusive hoje é o dia da visibilidade lésbica. Então, como vocês acreditam que o movimento das mulheres possa, de fato, retomar à frente mesmo, para as mulheres lésbicas, e não só lésbicas, mas como travestis e transexuais, que são diversas vezes expostas ao público vou reformular aqui. Diversas vezes expostas e até mesmo inferiorizadas dentro desse próprio meio, que era para ser um local de acolhimento, um local de refúgio. Obrigado. Eu ia só perguntar se tem mais gente que já gostaria de fazer, e daí para ser mais produtivo. Tem, a galera que é super Cada vez, pelo amor de Deus. Eu queria fazer uma pergunta. Então vem até aqui. Ok. Porque daí, né, às vezes pode até juntar a resposta. Vamos falar de fato de tudo. Bom, enfim, meu nome é Júlio, eu sou de Ciências Econômicas, também sou bicho daqui da Unifesp. E eu queria fazer uma pergunta sobre a questão do casamento. O que é pensar a mulher no casamento dentro desse sistema capitalista, né? E bem, as duas podem, acho que, tentar responder sobre isso, assim. Não sei, é basicamente isso. Não sei se deu pra entender a pergunta. Deu pra entender? Deu. Tá. Senão eu reformulo a pergunta. É porque você falou um pouco ali sobre a Propriedade. Isso Ela aí. vai saber. Pode deixar. Tá bom. Quem mais quer perguntar? Quero. Vamos lá. Aquela amiga diva também. Ah, tem que ser, né?
meu nome é Carlos, sou estudante de Ciências Tutoriais, estou no segundo termo agora, né? Acabei de entrar também no Ensino Calouro. A pergunta que eu quero fazer, eu já desenhei as 4 vezes, mas um dos temas que eu fiz foi o trabalho de cuidado da mulher. E não só isso, mas eu queria saber como é para vocês essa luta dentro tanto do mercado de trabalho como do casamento, como é ainda assim ter essa obrigação da sociedade de ter esse trabalho de cuidado, como é ainda assim estar dentro do mercado de trabalho, lutar contra esse sistema que a gente tem hoje em dia. Você quer fazer a pergunta? Sim. Primeiro, só adicionando uma verdade que veio perguntando, é que assim, além de pensar a mulher no casamento, além de pensar a mulher no casamento, porque também não se é pensado, por exemplo, mulheres trans, enfim, ou pessoas LGBTs, dentro de um contexto do casamento mesmo, porque o casamento no capitalismo é dessa coisa, né, da hierarquia e de repassar os bens e ir repassando no contexto mais heteronormativo e cis. E como é repensar o casamento dentro de outras esferas, por exemplo, dentro da esfera fora da esfera cis e da esfera também de orientação sexual, fora da esfera da heteronormatividade também. Na verdade, é exatamente isso que eu tinha falado. Então agora a gente vai passar para as nossas convidadas. Eu perdi as perguntas. Mas eu entendi que a primeira pergunta, né, da Anne, primeiro, obrigada pela pergunta de vocês, sobre a questão de mulheres trans e mulheres lésbicas dentro do movimento de mulheres específico. Eu amei o seu recorte específico sobre repensar o movimento feminista. Eu particularmente gosto também de usar muito a palavra movimentos, né, para poder falar de qualquer movimento social, porque eu acho que um movimento é uma unidade. Então, sei lá, como você falou, o movimento racial, assim, os movimentos, né? Acho que tem muitos movimentos. E aí acho que pensar essa perspectiva é muito boa. Mas especificamente quando você estava falando sobre a inclusão de pessoas LGBTQIA+, e dessas pautas, eu acho que essa inclusão se faz extremamente necessária e é uma realidade hoje, querendo ou não, se a gente comparar com as últimas décadas, a gente vê cada vez mais mulheres transexuais, travestis, mulheres lésbicas, mulheres LGBTQIA+, dissidentes de uma forma geral, cada vez mais estão sendo incluídas dentro dessas pautas e sendo reconhecidas através da sua mulheridade. Isso é fato. Mas ainda assim, eu acredito que a gente tem uma luta muito grande para que essas mulheres sejam lidas enquanto mulheres, sobretudo por consequência do que a gente estava falando aqui, de toda essa onda conservadora que vem cada vez mais estabelecendo qual é o próximo alvo. E hoje, atualmente, especificamente no mundo, né, um dos maiores alvos que a gente tem, vocês que são de relações internacionais podem falar, um dos maiores alvos do Trump em específico é a população de pessoas transexuais e travestis, né? Ele a cada dia mais estabelece uma série de discursos contra essa população. E eu tenho uma amiga maravilhosa que ela chama Chica Andrade, que inclusive é uma cineasta bastante premiada, está agora fazendo um filme documental da Erika Hilton, inclusive, e que ela fala que toda essa onda anti-trans que vem se estabelecendo é um pouco parecida com as ondas que a gente teve antifeminista, antirracial nos últimos anos. E ela chamou isso especificamente de um termo que eu nunca tinha ouvido falar, mas que seria uma primavera trans, assim como a gente teve, né, uma primavera árabe, ela chamou de primavera trans porque se existe cada vez mais políticas para combater essa população, é porque existem avanços. Então, cada vez mais que a gente está avançando, automaticamente existe uma tentativa maior de nos fazer retroceder. Então, eu acho que se essa política toda está sendo reestabelecida para poder tirar os mínimos direitos que nós temos, é porque nós acessamos os mínimos direitos. Então, agora, mais do que nunca, é importante que a gente entenda quais são esses movimentos políticos e estude eles, porque a gente realmente está prestes a perder o básico que a gente tem. E é nesse momento que eu acho fundamental que pessoas, sobretudo mulheres, entendam o quão importantes são esses processos de mudanças efetivas em sua individualidade, seu dia a dia, para restabelecer essa mudança, né? E aí, especificamente, é um questionamento que, na maioria das vezes, algumas pessoas trans fazem, mas é de quantas pessoas trans fazem parte da vida de vocês, assim, né? Eu acho que é importante refletir sobre isso, e importante refletir não só dentro do campo
cultural, né? Que eu acho que hoje é muito fácil você falar, mas eu amo ouvir a Lineker, nossa, mas eu adoro assistir tal pessoa trans, em tal série, etc. Eu falo dentro do campo íntimo mesmo, quais são as pessoas trans que entram na sua casa, que convivem com você, que são suas amigas, que são perto, que são pessoas trans, que são, né, não só mulheres trans, mas homens trans também, né, pessoas não binárias. Quem são essas? Onde estão essas pessoas dentro do seu círculo social? Se você me disser que essas pessoas não fazem parte do seu círculo social, aí a gente tem a resposta de como que a gente tem que mudar essa realidade, que é pensar por que essas pessoas estão tão distantes, né? Por que essas pessoas não fazem parte do seu convívio? Por que essas pessoas não estão próximas da sua realidade? Onde estão essas pessoas que você nunca cruzou com elas, né? Que você nunca abraçou uma pessoa trans ou disse, oi, tudo bem? Onde estão essas pessoas? E mais além também, quais são os referenciais teóricos de vocês dentro do campo da academia de pessoas transexuais e travestis, né? De mulheres lésbicas, de mulheres bissexuais, né? Quais são as pessoas que vocês têm como base para construir o saber que vocês estão criando hoje, né? Porque eu acho que se antes, em 2010, 2009, quando a gente ia defender uma tese, você ficava com dificuldade de achar um autor negro, hoje tem muitos autores intelectuais negros. E por que nenhuma das suas referências teóricas dos seus trabalhos é uma pessoa negra, é uma pessoa trans, uma pessoa LGBT? Tipo assim, onde que estão? Tipo assim, então acho que hoje sim existem esses referenciais, mas onde estão esses referenciais que não integram a sua construção de conhecimento? Agora, respondendo em específico sobre o casamento, eu acho que, como eu bem coloquei,